A noite deveria ter sido de celebração. Casey Reed, 32 anos, grávida e radiante, recebia amigos e familiares em seu novo apartamento em Albuquerque. O ar estava carregado de alegria, até que a voz cortante de sua irmã ecoou pelo salão, gelando o ambiente. Com o microfone na mão e um sorriso frio, ela anunciou sem cerimônia que já havia falado com um advogado. A partir daquele instante, a casa era dela. E apontando diretamente para Casey, sentenciou: "Você não é mais bem-vinda aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O marido de Casey, Derek, limitou-se a tomar um gole de vinho, os olhos fixos em qualquer lugar, menos nela. Debaixo da mesa, a mão de sua melhor amiga, Mônica, apertou a dela com força, como se dissesse: "Aguente firme." Todos ali pareciam esperar por seu desmoronamento, como se aquelas palavras fossem uma faca cravada não só em seu peito, mas em tudo que ela havia construído com tanto esforço. E ela deveria ter visto os sinais. As mensagens tarde da noite, as ligações sussurradas, a maneira como Sheila, sua irmã, se movia pela casa como se fosse dona do lugar. Mas Casey estava exausta, grávida, aferrada à ilusão de que família era sinônimo de confiança. Enganou-se. O silêncio de Derek gritava mais alto que qualquer acusação. Ela contou mentalmente: 3, 2, 1. Então, com as mãos firmes e o queixo erguido, pegou a bolsa e tirou algo que ninguém esperava. Aquilo não era o fim. Era o começo de uma batalha pela filha que crescia em seu ventre, pela justiça que lhe fora roubada e pela máscara de traição que agora se descortinava bem diante de seus olhos. Naquele momento, Casey soube: não seria mais a mulher frágil que imaginavam. Lutaria, custasse o que custasse. Essa história te faz lembrar de alguém? Deixe seu relato nos comentários. Às vezes, uma única frase é capaz de virar um mundo de cabeça para baixo. 6 meses antes daquela noite desastrosa, Casey e Derek acreditavam estar escrevendo um novo capítulo de suas vidas. Haviam acabado de assinar o contrato de um apartamento de 3 quartos em Albuquerque, Novo México, aconchegante e banhado por luz natural graças às amplas janelas. Acima de tudo, o primeiro lar que poderiam chamar de seu depois de anos alugando imóveis impessoais. Para Casey, era a realização de um sonho, ainda mais doce com a chegada de um bebê a caminho. Ela já imaginava as paredes do quartinho pintadas de um amarelo suave, o berço branco encostado na janela para capturar os primeiros raios de sol da manhã. Derek, seu marido, parecia igualmente empolgado, pelo menos no início. Passavam noites planejando a disposição dos móveis, rindo enquanto folheavam catálogos de decoração, discutindo paletas de cores. Mas com o passar das semanas, algo mudou. Derek começou a se distanciar. Chegava tarde, o celular não parava de vibrar, e seus olhos estavam sempre grudados na tela. Quando ela perguntava com quem ele trocava tantas mensagens, a resposta era sempre evasiva: "Só trabalho, Casey." Ela queria acreditar. Afinal, a gravidez a deixava mais sensível, e não queria parecer paranoica. Foi então que Sheila, sua irmã 2 anos mais velha, aquela que sempre agira como se soubesse o que era melhor para todos, começou a enviar mensagens fora de hora. "Já pagaram a prestação desse mês?" questionava. Ou então: "Tem certeza de que dá para bancar esse lugar?" Cada palavra doía como uma agulhada, como se duvidasse da capacidade de Casey de gerir a própria vida. Ela ignorou, atribuindo a personalidade controladora da irmã, mas não parou por aí. Um sábado, ao voltar do supermercado com os braços cheios de sacolas, Casey deu de cara com Sheila em sua sala, segurando uma fita métrica e analisando as cortinas com ar de desdém. "Isso aqui não serve", disse, sem sequer olhá-la nos olhos. "Você precisa de algo mais sofisticado para uma casa como esta." Casey congelou, o estômago em nós. Como ela entrou? Ao perguntar, Sheila apenas acenou com a mão, indiferente. "O Derek me deu uma chave. Disse que você não se importaria." Importava, e muito. Mas, grávida e exausta, ela engoliu o orgulho para evitar uma briga. Derek não ajudou em nada. Naquela noite, quando ela questionou por que havia entregue uma cópia da chave sem consultá-la, ele murmurou algo vago sobre a família se ajudar e mudou de assunto. O celular vibrou novamente, e ele o virou de cabeça para baixo sobre a mesa. Um pressentimento ruim começou a tomar forma. As mensagens de Sheila não cessaram. "Vocês deveriam refinanciar o empréstimo", escreveu certa vez. "Conheço um cara que consegue taxas melhores." Como ela sabia dos detalhes do financiamento? Casey não havia compartilhado nada daquilo. Ao mencionar o fato a Derek, ele apenas encolheu os ombros. "Ela só quer ajudar." "Relaxa." Mas relaxar era impossível. A forma como Sheila falava da sua casa como se fosse dela, fazia a pele de Casey arder. Mônica, sua amiga de faculdade, percebeu a mudança.
Em um café da manhã, enquanto mexia o latte com cuidado, ouviu Casey desabafar sobre o distanciamento de Derek e a intromissão constante de Sheila. Os olhos de Mônica se estreitaram. Isso não é normal, Casey. Sua irmã age como se tivesse direitos sobre o seu apartamento. Fique de olho nela. Casey assentiu, mas, no fundo, recusava-se a acreditar que Sheila fosse capaz de algo tão baixo. Afinal, eram irmãs, tinham dividido segredos e noites de pijama. Sim, Sheila era mandona, mas maliciosa? Não. Ela não queria chegar a essa conclusão. No entanto, as palavras de Mônica ecoaram em sua mente. Casey passou a observar cada visita não convidada, cada comentário invasivo. Até que certo dia flagrou Sheila folheando papéis sobre o balcão da cozinha, contas, documentos do financiamento. Só curiosidade justificou com um sorriso que não chegava aos olhos. O nó no peito de Casey apertou. Ela tentou se convencer de que era tudo fruto de sua imaginação, de que família não traía família. Mas a cada aparição de Sheila, a cada resposta evasiva de Derek, aquele nó se apertava mais. O que eles escondiam? E por quê? Uma tarde, ao chegar em casa, Casey encontrou Sheila no meio da sala, rearrumando os travesseiros decorativos. Os azuis que ela havia escolhido com tanto carinho estavam jogados no chão, como se não merecessem estar ali. Os saltos altos de Sheila batiam no assoalho de madeira enquanto ela examinava o espaço com desdém. Esse lugar precisa de uma reforma séria, declarou, sem sequer olhá-la. Estou te ajudando, Casey. Esse apartamento merece mais do que suas escolhas. A ajuda de Sheila não incluía pedir permissão para entrar, muito menos bater a porta. Quando Casey exigiu saber como ela havia entrado, a resposta foi dada com um encolher de ombros. O Derek me deu uma chave. Disse que não havia problema, já que eu ajudei com a entrada. O estômago de Casey revirou. Ajuda? Ela havia investido cada centavo de suas economias, frutos de noites mal dormidas em seu trabalho de marketing, naquele apartamento. Sheila não havia contribuído com nada. Com as mãos trêmulas, Casey deixou as sacolas no chão. Você não ajudou em nada, disse, tentando manter a voz firme. Sheila ergueu uma sobrancelha, impassível. Oh, Casey, não seja dramática. Eu os apoio há anos. Esse lugar é tanto meu quanto seu. As palavras caíram como um tapa. Apoio? Sheila nunca havia emprestado R$1, nunca oferecerá nada além de opiniões não solicitadas. Casey queria gritar, mas se conteve. A gravidez a deixava vulnerável, mas não quebrada. Não ainda. A gravidez me deixava frágil, como se um movimento errado pudesse me despedaçar. Naquela noite esperei Derek chegar, os dedos tamborilando no sofá enquanto o relógio marcava cada segundo. Quando ele finalmente entrou, os olhos grudados na tela do celular, mal levantou o rosto. Por que a Sheila tem uma chave? Perguntei, a voz cortante como lâmina. Ele suspirou, afrouxando a gravata com uma lentidão calculada. Ela só está tentando ajudar, Casey. Você está exagerando. Exagerando? O ar parece ter sido sugado da sala. Ele se virou, os dedos já deslizando pela tela do telefone, mas não antes que ouvisse o brilho de uma notificação. Um e-mail. Algo em mim estalou. Na manhã seguinte, enquanto Derek se demorava no chuveiro, peguei seu laptop. Meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Nunca tinha feito isso antes. Invadir sua privacidade, bate a intuição me gritava que algo estava muito errado. E lá estava, uma troca de mensagens com Sheila com o assunto documentos do apartamento. Ele havia enviado nosso contrato de financiamento, aquele que eu tinha assinado sozinha porque o crédito dele não era bom o suficiente. Por que ela precisaria saber disso? Minhas mãos tremiam enquanto rolava a tela. Ela não precisa saber, Sheila havia respondido. Nós damos um jeito. Damos um jeito em quê? Tirei uma foto da tela com o celular, a mente a mil. Isso não era apenas intromissão. Era algo maior. Algo planejado. Liguei para Mônica, minha melhor amiga, e a encontrei em um restaurante barato perto do escritório, entre batatas fritas engorduradas e café aguado. Contei tudo. A visita não convidada de Sheila, a mentira sobre a entrada, a chave, os e-mails. Mônica largou o garfo no ar, os olhos arregalados. Casey, isso não está certo. Ela está agindo como se já fosse dona do seu apartamento e o Derek está deixando. Sua voz era firme, quase urgente. Você precisa verificar esses documentos. E comece a registrar tudo. Cada mensagem, cada visita, cada coisa estranha que ela fizer. Precisa de provas. A palavra provas pesou no ar como uma sentença. Eu não queria uma guerra. Mas pela primeira vez, entendi que já estava nela. De volta à casa, comecei a guardar tudo. Capturei prints das mensagens de Sheila. Você deveria repintar as paredes, Casey.
Conheço um pintor e do e-mail que Derek havia enviado a ela com nosso contrato. Anotei cada visita no caderno, como a vez em que ela apareceu com amostras de tinta sorrindo enquanto dizia: estou só planejando para quando este lugar for meu. Minha. A palavra ecoava na minha cabeça, gelando meu sangue. Me sentia uma intrusa na minha própria casa, empurrada para fora pela minha irmã e pelo homem que jurou me proteger. Todas as noites eu ficava acordada, a mão no ventre, sentindo os chutes da minha filha. Aquele apartamento deveria ser o lar dela, nosso refúgio. Mas com a chave de Sheila no bolso e os segredos de Derek se acumulando, parecia um campo de batalha. Não sabia o que eles tramavam, mas uma coisa era certa: não deixaria eles tirarem o que era meu. O dia da festa de inauguração já começou errado. Acordei com um nó no estômago, a gravidez pesando em cada passo. O apartamento em Albuquerque estava impecável, luzes piscando na sacada, bandejas de petiscos na cozinha, música suave ao fundo. Os convidados chegaram, seus risos e conversas encheram o espaço. Ellen Morse, minha prima, me abraçou rápido, o sorriso sumindo rápido demais. Mônica me ajudou a arrumar as bebidas, os olhos dela varrendo o ambiente como se pressentisse a tensão que eu tentava ignorar. Derek estava lá, mas ausente, os dedos colados ao celular, evitando até o cumprimento mais básico. Forcei um sorriso, cumprimentei todos, enquanto uma sensação de desconforto subia pela minha coluna. Era nossa casa nova, nosso recomeço. Mas a sombra de Sheila pairava sobre tudo. Ela chegou tarde, entrando com um sorriso afiado, os olhos varrendo o ambiente como se estivesse avaliando cada detalhe. No meio da noite, ela arrancou o microfone do karaokê que alugamos para divertir os convidados. O barulho cessou. Todos os olhos se viraram para ela. Tem um anúncio, disse, a voz fria e dominante. Falei com o advogado, e a partir de hoje, sou a legítima dona deste apartamento. Meu fôlego se foi. O coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Ela apontou para mim, os olhos brilhando de triunfo. Casey não pertence aqui. Ela não pode pagar por este lugar, e está na hora de ir embora. As palavras me acertaram como facadas. Murmúrios ecoaram pela sala. Ellen congelou, a mão no copo, a boca aberta. Mônica apertou meu braço, a voz um sussurro urgente. Respira, Casey. Mas eu não conseguia respirar. O rosto queimava, o sangue latejava nos ouvidos. Derek estava no canto, tomando vinho, os olhos fixos no chão. Nem uma palavra, nem um olhar. Seu silêncio gritava mais alto que a voz de Sheila. O ambiente parecia encolher. Vizinhos, colegas, família, todos me encaravam, os sussurros como estática. Sheila sorria confiante, como se já tivesse ganho. Minha mente disparava, as mentiras sobre a entrada, as visitas não convidadas, os e-mails trocados com Derek. Tudo se encadeava, um plano que eu não tinha visto chegar. Minhas mãos tremiam. Queria gritar, exigir respostas, mas a garganta estava fechada. Como minha irmã podia fazer isso? Como Derek podia ficar ali imóvel? Mônica não soltou meu braço. A gente resolve isso, murmurou, a voz firme apesar do caos. Ellen me olhava, os dedos apertando o copo como se fosse se quebrar. Os murmúrios cresciam, alguns convidados se mexendo desconfortáveis, outros inclinando o corpo para frente, esperando me ver desmoronar. Sheila estava ereta, o queixo erguido, como se me desafiasse a reagir. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia falar. O peso das palavras dela, a traição de Derek e os olhos de todos que conhecia me prendiam no lugar. Minha casa, meu refúgio, escorria entre os dedos, e eu me sentia impotente para impedi-lo. Uma semana depois da festa, as palavras de Sheila ainda ecoavam na minha cabeça, afiadas e triunfantes, como se ela já tivesse assinado o título de propriedade. Sentada no sofá do nosso apartamento em Albuquerque, a mão no ventre, sentia os chutes fracos da minha filha. As luzinhas da festa ainda penduradas na sacada pareciam uma piada cruel, um lembrete da celebração que virou pesadelo. Derek mal aparecia. Saía cedo, chegava tarde, o celular sempre vibrando. Tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente voltava naquela noite para o silêncio dele enquanto Sheila me humilhava. Então, na segunda-feira, Paula Hart, minha colega da equipe de marketing, me pediu para almoçar. Sua mensagem foi vaga: precisamos conversar. É sobre o Derek. Meu estômago revirou, mas aceitei, torcendo para que não fosse nada sério. No pequeno restaurante perto do escritório, Paula deslizou o celular pela mesa. Vi ele semana passada, disse, a voz baixa. Derek e Sheila, em uma cafeteria no centro. Ela me mostrou a foto. Os dois sentados próximos demais, a mão dela no braço dele, os rostos quase se tocando. Minha garganta fechou. Paula hesitou, então abriu uma captura de tela, uma conversa que ouvirá por acaso e fotografara.
Era uma mensagem de Derek para Sheila. Casey não desconfia de nada. Assim que atirarmos daqui, o apartamento é nosso. Os dedos me tremiam enquanto os olhos devoravam aquelas palavras na tela. Não era apenas traição, era um plano frio, calculado, para roubar o único lugar que eu chamava de lar. Paula baixou o olhar, a voz quase um sussurro. Desculpa, Casey. Não podia ficar calada. Aquela noite esperei Derek adormecer, o peito apertado como se um punho o esmagasse. Seu celular estava na mesa de cabeceira, destrancado, um descuido raro, ou talvez a arrogância de quem achava que já havia ganho. Cada mensagem que descia na tela era uma facada. Ela não merece esse lugar, escrevia Sheila, com a crueldade de quem assina uma sentença. Derek respondia, impassível, só a mantenha distraída. Eu cuido do resto. As lágrimas embaçaram a tela, mas não apaguei o fogo que queimava no peito. Não eram só mentiras. Era uma conspiração, tecida nos sorrisos que eu ignorara, nos olhares que desvieira. Não podia confrontá-lo ainda. Precisava de mais. No dia seguinte, liguei para Sheila, os dedos úmidos de suor enquanto acionava a gravação no celular. Por que está fazendo isso? Perguntei, a voz firme apesar do tremor interno. Ela riu, um som cortante, como o vidro quebrando. Casey, você não tem noção do que está mexendo. Esse apartamento é grande demais para você. Só estou ajustando as coisas. Apertei. Ajustando, roubando a minha casa? Uma pausa. Então, baixa venenosa. Você deveria ter ficado fora do caminho. Derek e eu vamos resolver isso. O sangue gelou. Ela havia confessado. Salvei a gravação, o coração batendo tão forte que doía, mas algo dentro de mim endureceu como aço. À noite, sentada na sala de Mônica, despejei tudo na mesa. Prints das mensagens, a foto de Paula, a escritura do apartamento com meu nome, e a gravação que selava a condenação deles. Mônica ouviu, os maxilares tão rígidos que pensei que fossem quebrar. Isso é nojento, cuspiu, os olhos faiscando. Eles estão tentando roubar sua vida, Casey. E você vai deixar? Não, não ia deixar. Ela me ajudou a organizar cada prova, cada detalhe que os enterraria. Isso aqui é suficiente para um advogado, disse, empilhando os papéis com precisão cirúrgica. Eles não vão sair impunes. Assenti, a garganta fechada. A dor era profunda. Derek, com quem sonhei um futuro. Sheila, minha própria irmã, sorrindo enquanto afundava a faca. Mas alguma coisa dentro de mim se mexeu. Não era só ferida. Era fúria. Minha casa. Meu filho. Eles haviam subestimado o que uma mãe é capaz de fazer quando ameaçam o que é seu. No dia seguinte, arrumei minhas malas e me mudei para o apartamento de Mônica antes do sol nascer. O ar de Albuquerque pesava como chumbo enquanto eu deixava para trás o lar que lutei para construir, cada passo uma agonia com a gravidez puxando minhas costas. Ficar sob o mesmo teto que Derek era insuportável depois daquilo. Mônica me recebeu com um abraço apertado, o quarto de hóspedes já preparado, lençóis limpos, toalhas dobradas, um refúgio. Aqui você está segura, murmurou, a voz firme, mas os olhos brilhando de uma raiva que ecoava a minha. À tarde, sentada no pequeno escritório da advogada Laura Martinez, no centro da cidade, despejei tudo. A mentira de Sheila sobre a entrada do apartamento, as visitas não convidadas, os e-mails trocados com Derek sobre a escritura, a gravação onde ela admitia querer me resolver. Mostrei a foto de Paula, as mensagens confirmando o caso e o plano para me expulsar. Laura folheou os documentos, a caneta batendo no papel como um martelo. Isso é grave, disse, os olhos afiados. Podemos processar Sheila por fraude e tentativa de falsificação de documentos, e Derek por violação de privacidade ao compartilhar informações confidenciais. Meu coração disparou, mas pela primeira vez em dias, uma centelha de esperança acendeu. 2 dias depois, meu celular explodiu em notificações. Sheila havia postado nas redes sociais um desabafo longo, cheio de meias-verdades e mentiras descaradas. Casey abandonou Derek, deixando-o sem nada. Ela não merece aquele apartamento. Meu estômago revirou enquanto lia os comentários, estranhos, conhecidos distantes, todos julando, chamando-me de egoísta, questionando minha sanidade. A traição doía mais do que imaginava. Minha própria irmã me pintava como a vilã. Quis gritar, cuspir a verdade na cara de cada um, mas Mônica segurou meu braço. Não caia nessa, ordenou, a voz calma, mas intransigente. Vamos lutar com provas, não com brigas de internet. Respirei fundo, confiei nela, mas a humilhação pública queimava como ácido. No trabalho, Paula me puxou para um canto durante o intervalo, os olhos brilhando com uma urgência que me gelou. Encontrei isso, sussurrou, deslizando um papel impresso pela mesa. Era um e-mail de Sheila para uma imobiliária local,
fingindo ser coproprietária do meu apartamento e solicitando a transferência da escritura. O documento estava cheio de falsificações, minha assinatura forjada, um histórico de pagamentos inventado. Uma amiga minha na agência me passou isso, Paula explicou, a voz cortante. Sheila está tentando empurrar isso pelas suas costas. Minhas mãos tremiam enquanto lia, a audácia do plano me deixando tonta. Agradeci a Paula, a voz falhando, e encaminhei o e-mail para Laura na mesma hora. À noite, pedi a Derek que me encontrasse em um parque perto do apartamento de Mônica. Precisava de respostas. E precisava delas gravadas. Meu celular estava no bolso, capturando cada palavra enquanto ele se aproximava, o rosto tenso, os olhos fugindo dos meus. Por que, Derek? Perguntei, a voz baixa, mas firme como ferro. Por que, Sheila? Por que a minha casa? Ele se mexeu, desconfortável. Não era para chegar tão longe, murmurou. Sheila e eu, só aconteceu. Ela disse que poderíamos vender o apartamento, dividir o dinheiro. Meu peito doía, mas não deixei transparecer. Vocês planejaram me tirar de lá, afirmei. Ele não negou. O silêncio foi sua confissão. Eu me ferrei. Casey admitiu finalmente, a voz quebrada. Mas foi ela quem me empurrou. Parei a gravação, o coração a mil. Sua admissão era crua, irrefutável, mais uma arma no meu arsenal. De volta ao apartamento de Mônica, espalhamos todas as provas sobre a mesa da cozinha. A escritura em meu nome, a gravação de Sheila, os prints das mensagens de Derek, a foto de Paula, o e-mail forjado da imobiliária e agora, a confissão de Derek. Mônica organizou tudo em pastas, as mãos seguras enquanto etiquetava cada documento. Isso aqui é inquebrável, declarou, a voz firme. A Laura vai destruí-los no tribunal. Ela me olhou, os olhos amolecendo. Você é mais forte do que pensa, Casey. Não me sentia forte. Sentia-me esmagada, traída pelas duas pessoas em quem mais confiei. Mas enquanto olhava para aquelas provas, para a verdade que eu mesma havia desenterrado, algo mudou. Não era mais sobre o apartamento. Era sobre me recuperar, minha dignidade, meu futuro, o mundo que eu construiria para meu filho. Eles haviam me subestimado. E agora pagariam por isso. E então veio o e-mail forjado, aquele que Sheila enviará à imobiliária com minha assinatura falsificada, tão descarada que até o juiz ergueu uma sobrancelha. Cada documento, cada detalhe exposto, era como um golpe de martelo na estrutura de mentiras que eles haviam construído. A expressão do juiz permanecia impassível, mas eu via as mãos de Sheila tremendo, sua máscara de confiança desmoronando. Dererick, por sua vez, mantinha o queixo rígido, os olhos cravados no chão. Exatamente como naquela noite da festa de inauguração, quando seu silêncio já era uma confissão. Quando chegou a vez deles, o advogado de Sheila alegou boa-fé pintando o apartamento como um investimento conjunto. O de Dererick argumentou que ele só havia compartilhado o contrato para proteger os interesses dela. Laura, porém, desmontou cada palavra com precisão cirúrgica, as datas da traição coincidindo com as assinaturas falsas, os documentos manipulados, a teia de enganos que eles mesmos haviam tecido. A juíza inclinou-se para a frente, a voz cortante como uma lâmina. Senhora Sheila, explique-me como sua assinatura, que não é sua, apareceu neste e-mail. O rubor subiu pelo pescoço de Sheila, as palavras engasgadas, sem resposta. Dererick nem tentou se defender. O silêncio dele era mais eloquente que qualquer desculpa. E então, após uma eternidade de tensão, a sentença caiu. O apartamento era meu. Só meu. Sem direitos, sem partilhas, sem desculpas que o salvassem. O martelo bateu, e foi como se o ar voltasse aos meus pulmões. Olhei para Mônica nos bancos, seu aceno de cabeça cheio de orgulho, como se dissesse, eu sabia que você conseguiria. Mas a justiça não parou por aí. A fraude de Sheila acionou uma investigação criminal. Os sussurros a seguiram para fora do tribunal, sua imagem, antes tão polida, desmoronando como castelo de cartas. Os vizinhos que outrora admiravam suas postagens perfeitas agora desviavam o olhar, o nojo estampado no rosto. Quanto a Dererick, a ordem para pagar indenização por violar minha privacidade o deixou pálido, os números no papel como um espelho de seu caráter. Na mesma tarde, assinei os papéis do divórcio no escritório de Laura, a caneta firme em minha mão, apesar da dor que ainda latejava. Dererick não era mais o homem por quem eu havia jurado amor. E eu não seria mais a mulher que ele tentou destruir. Aqueles papéis eram minha liberdade, rasgando de vez os laços que me sufocavam. 2 meses depois, entre contrações e luz do sol filtrando pelas janelas do hospital, Ivy nasceu. Mônica segurou minha mão enquanto eu a abraçava pela primeira vez, seus dedinhos minúsculos se enroscando nos meus. O nome escolhi com cuidado, Ivy, como a era que cresce mesmo nas fendas, resistente e renascendo.
Depois de tanta dor, nos mudamos para Albuquerque para um apartamento menor, mas cheio de janelas largas e uma varanda só nossa. Mônica riu enquanto desempacotávamos, suas piadas preenchendo o espaço enquanto pendurávamos cortinas novas e montávamos o berço de Eve. Sheila e Dererick desapareceram da minha vida. Sem ligações, sem mensagens, sem arrependimentos fingidos. Não precisava deles. Não precisava de suas mentiras, de sua traição, da humilhação que tentaram me impor. Eles apostaram que eu quebraria. Mas eu me levantei. A verdade foi minha armadura, e minha força, meu refúgio. Agora, com Eve nos braços, eu olhava para frente, para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, era só nosso. E nada nem ninguém nos impediria de florescer.